Meu nome é Crisley Moreira Gomes, sou do curso de Tecnologia em Alimentos. Esse trabalho, vou falar um pouco sobre o algoritmo esse trabalho dessa disciplina de Informática Básica com o professor Antônio José. Você algum dia deve ter parado para pensar como os programas funcionam. Nos dias atuais e com a evolução galopante da tecnologia, dificilmente encontramos pessoas que nunca tenham utilizado o computador. Os propósitos podem variar bastante, seja para edição de textos, jogos ou atividades mais complexas. Já é difícil de imaginar nossas vidas sem o uso dessa ferramenta. Nessa atividade tão comum ao nosso cotidiano, você algum dia deve ter parado para pensar como os programas funcionam, como é que um computador faz todas as tarefas exatamente da forma com a qual você pede. A resposta para essa pergunta é mais simples do que parece. Ele segue as instruções que você passa, mas para que ele consiga entender o que você fala, ele precisa de uma linguagem mais específica para fazer essa interpretação entre homem e máquina. Foram desenvolvidas as linguagens de programação, mas mesmo essas linguagens utilizam uma lógica para serem escritas, e é aí que entram os algoritmos. Mas afinal, o que é um algoritmo? Um algoritmo nada mais é do que uma receita que mostra passo a passo os procedimentos necessários para a resolução de uma tarefa. Ele não responde à pergunta o que fazer, mas sim como fazer. Em termos mais técnicos, um algoritmo é uma sequência lógica, finita e definida de instruções que devem ser seguidas para resolver um problema ou executar uma tarefa. Embora você não perceba, utiliza algoritmos de forma intuitiva e automática, diariamente, quando executa tarefas comuns. Como essas atividades são simples e dispensam ficar pensando nas instruções necessárias para fazê-las, o algoritmo presente nelas acaba passando despercebido. Onde encontra o algoritmo? O algoritmo não representa necessariamente o programa de computador, e sim os passos necessários para realizar uma tarefa. Sua implementação pode ser feita por um computador ou por outro tipo de automato ou mesmo por um ser humano. Diferentes algoritmos podem realizar a mesma tarefa usando um conjunto diferenciado de instruções em mais ou menos tempo, espaço ou esforço do que outro. Tal diferença pode ser reflexo da complexidade computacional aplicada, que depende de estruturas de dados adequadas ao algoritmo. Por exemplo, quando você precisa trocar uma lâmpada, você verifique se o interruptor está desligado, procura uma lâmpada nova, pega uma escada, leva a escada até o local, posiciona a escada, sobe os degraus, para na altura apropriada, retira a lâmpada queimada, coloca a lâmpada nova, desce da escada, aciona o interruptor, olha se a lâmpada não acende, então retira a lâmpada queimada, coloca outra lâmpada nova. Tarefa terminada. Joga a lâmpada queimada no lixo e guarda a escada. Enfim. Forma de escrever um algoritmo. Os algoritmos são muito utilizados na área de programação, descrevendo as etapas que precisam ser efetuadas para que um programa execute as tarefas que lhe são designadas. Existem diversas formas de escrever um algoritmo, podendo ser citadas a pseudocódigo ou português estruturado, fluxograma, diagrama de Chaplin e descrição narrativa. A sequência escrita no exemplo da troca da lâmpada estava em descrição narrativa. Por exemplo, essa forma não é muito utilizada em informática, porque pode ser ambígua e dar margem de interpretação errada. Os dois tipos mais comuns são o pseudocódigo, que utiliza uma forma mais estruturada, assemelhando-se àquelas utilizadas pela linguagem de programação, e o fluxograma, que emprega figuras geométricas para ilustrar os passos a serem seguidos. Um algoritmo é algo que você já utiliza o tempo todo e nem percebia. Uma forma bem interessante de exercitar a lógica seria algum dia parar para pensar em sua rotina ao acordar, por exemplo. Você perceberia o quanto ela é mais complexa do que parece, se fosse para colocar no papel, e como a execução disso é automática. Bem, esse foi o meu trabalho sobre algoritmo.